Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o nosso louvor. Vamos dar início então ao nosso culto de quinta-feira, de estudo da Palavra de Deus. Convido os irmãos que estão em casa, que estão aqui no templo, para que possamos ler o Salmo de número 19. Salmos, capítulo de número 19. Vamos ler dos versículos 1 até o 14. Peço para os irmãos que estão aqui na igreja, abrir suas Bíblias nos Salmos de número 19, dos versículos 1 em diante. Diz a palavra de Deus: a excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Bem, meus irmãos, temos o Salmo de número 119, onde vimos aqui a excelência da criação, onde Deus se revela na criação, mostrando a sua grandeza, a sua glória, o seu poder, a sua majestade. E vimos também no versículo de número 7, que a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus, o autor aos Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de dois gumes, e penetra no mais profundo do ser humano, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E nessa noite a nossa intenção é de lermos a palavra de Deus, aprendemos mais de Cristo, dando sempre a Ele a honra, a glória e todo o nosso louvor. Amém? Eu peço agora para a nossa irmã Lidiane fazer uma oração e em seguida entoaremos um cântico. Senhor, neste momento em Tua presença nós Te damos graças, Pai, por estarmos aqui neste momento cultuando a Ti, Pai. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Pai, porque Tu és grandioso e Tu tens nos agraciado com as Suas ricas bênçãos. Obrigada pela salvação, Senhor, que através de Cristo o Senhor nos deu. Somos gratos a Ti pela vida de cada um dos Teus filhos, daqueles que estão vendo online e daqueles que estão aqui presentes. Que o Senhor abençoe a cada um e que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra venha ser o alimento para as nossas almas, Pai. Em nome de Jesus é que eu Te peço e agradeço. Amém. Amém, irmãos. Vamos cantar o hino de número 52 do nosso inário. Hino de número 52, Glória e Coroação.
Os irmãos que estão aqui no culto, vamos colocar em pé. Os irmãos que estão em casa também, vamos louvar a Deus. Esse culto, esse louvor que diz glória e coroação. Louvemos ao Senhor. Amém, meus irmãos. Os irmãos podem se sentar? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, o capítulo de número 1. Vamos estar lendo os versículos de 1 a 17. São os versículos do capítulo 1 do profeta Jonas. Irmãos, o profeta Jonas, ele é o quinto livro dos profetas menores, né? Nós temos aí essas subdivisões, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Temos no Antigo Testamento o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas menores são a partir do profeta Oséias. Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Então, Jonas é o quinto livro dos profetas menores. Peço para os irmãos que estão acompanhando comigo, os irmãos que estão em casa e também os irmãos que estão no templo. Diz a palavra de Deus, Jonas, capítulo de número 1,
veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo tu és? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para acalmar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém, irmãos? Lemos então o capítulo de número 1, do profeta Jonas, né? Seria nosso estudo de hoje, tentarmos lermos cada versículo, tentando ter uma leitura, uma interpretação e uma aplicação, para que possamos aprender mais do Senhor nesta noite através da sua palavra. Voltamos então ao versículo de número 1, onde a palavra de Deus diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então temos aqui algumas informações de Jonas, né? Eu convido os irmãos rapidamente a abrir lá no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 14, e apenas o versículo de número 25. 2 Reis, capítulo 14, e o versículo de número 25, os irmãos acompanhem comigo. Diz a palavra de Deus: Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Amém, irmãos? Voltamos então para o livro de Jonas. Vimos então aqui informações deste profeta. Não temos apenas informações no seu próprio livro, no livro do profeta Jonas, mas temos esse relato no livro de 2 Reis, no capítulo 14 e o versículo de número 25. O profeta Jonas foi o profeta que profetizou no reinado de Jeroboão II. Jeroboão II
foi um rei, após, né, a monarquia de Israel, né, os reinos monárquicos, no caso de Saul, Davi e Salomão, temos a divisão do reino entre a parte norte e a parte sul. Temos aí as 10 tribos que ficaram na parte norte e temos as 2 tribos, né, Judá e Benjamim, na parte do sul. Jeroboão foi aquele que reinou um dos períodos mais longos na parte do norte. Ele reinou de 793 a 753. É um período de 41 anos. E o profeta Jonas, filho de Amitai, que vivia nessa região de Gat-Efer, região de Zebulon, o profeta Jonas viveu nessa região e profetizou. Foi um profeta no reinado de Jeroboão. Então temos aqui informações claras, né, em 2 Reis, aonde Jonas é citado como o profeta do Senhor. E voltamos então agora ao versículo 1, que a palavra de Deus veio a Jonas. A Bíblia no Antigo Testamento, com citações variadas, ela cita de mais de 112 vezes, assim diz o Senhor, veio a palavra do Senhor e disse o Senhor. Temos aqui muitas citações nos profetas. E aqui mais uma vez então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, versículo 2: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Temos aqui então agora o ensinamento do Senhor, mandando então Jonas se levantar, se dispor, né? Temos aqui como Deus trabalhava no Antigo Testamento, na revelação progressiva. Ele fala com Adão face a face, em cada final de tarde, após o pecado. Vimos ele falando então com Noé, com Abraão, com Moisés, através da sarça. E vimos aqui então também, além das teofanias de Deus, também vimos aqui Deus falava com os profetas. Ele falava, e o profeta era aquele que profetizava tudo aquilo que o Senhor falava com ele, para a exortação, para ensinamentos. E vimos aqui então que a palavra de Deus veio a Jonas, e Deus fala com Jonas dizendo, dispõe-te, ou seja, levanta-te, né? Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Temos aqui a estação de Nínive. Nínive é a capital do Império Assírio, né? Uma cidade aonde os relatos históricos falam que era um povo brutal, um povo aonde, quando venciam suas guerras, massacrava os seus inimigos, né? Cortando os seus braços, suas pernas. Era um povo muito malévolo, um povo com muita maldade. Temos esses relatos históricos da cidade de Nínive. E o Senhor diz para Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Então, assim como Deus também trouxe fogo a Sodoma e Gomorra, assim como Deus também trouxe julgamento sobre Edom, sobre Babilônia, e como também na própria Nínive, no livro de Naum, mas vimos aqui neste momento da história, Deus trabalhando através do profeta Jonas, dizendo, dispõe-te e vai até essa cidade, a capital do Império Assírio, e clama contra ela, porque segundo a vontade de Deus, né, chegou o momento então de Deus tratar com esta cidade. E aplicando rapidamente nossas vidas, muitas vezes Deus, em situações tanto individual e muitas vezes segundo a vontade de Deus, seja em reinados, em nações, em povos, em cidades, Deus também trabalha e trata, seja com cada um de nós, ou seja com nações. Por quê? Porque Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus da história, Ele é o Deus da Bíblia, Ele é o Deus que tudo governa, que tudo sabe. E vimos aqui no livro de Jonas, a vontade de Deus sendo feita segundo o conselho da sua própria vontade, como está lá em Efésios 1:11. Deus trabalha cumprindo a sua vontade, e nada, vamos ver aqui no livro de Jonas, no capítulo 1, que jamais a vontade do homem, ela pode frustrar ou atrapalhar ou mudar a vontade soberana desse Deus maravilhoso, que é o Senhor Deus, o Deus de Israel. Amém, irmãos? Versículo de número 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, vimos então agora aqui, Jonas se dispondo, mas se dispondo para o quê?
para fugir da presença do Senhor. Irmãos, quantas vezes nós nos dispormos, nos esforçamos, nos levantamos, mas para fugir da presença do Senhor. E nessa quinta-feira Deus fala conosco, pela sua palavra, assim como aprendemos através do profeta Jonas, também aprendemos nos dias de hoje que muitas vezes o nosso esforço, a nossa disposição é para fugir da presença do Senhor. E por quê? Porque muitas vezes o nosso eu predomina, a nossa carne, os nossos projetos, os nossos desejos. Então nos dispomos a fugir da presença do Senhor. Porque aqui é muito claro, Deus dá essa missão para o profeta Jonas. E ele se dispõe, mas para fugir. E ele vai para onde, irmãos? A Bíblia diz no versículo 3 que ele vai para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio para Tarsis. Irmãos, a região de Zebulon, Gat-Efera, onde mais ou menos vimos que Jonas profetizou no Reino do Norte, ele estava perto de Jope, né? Jope é como se fosse aqui Itajaí, né? Uma cidade portuária, né? Para o mar Mediterrâneo. E essa cidade de Tarsis, aqui citada no versículo 3, não temos tantas informações precisas, mas provavelmente seja até a Espanha. Ou seja, né? Ele se dispôs a não ir para a região leste, onde mais ou menos geograficamente estaria Nínive na Síria, mas ele desceu a Jope e geograficamente ele foi para oeste, ele foi para a região de Tarsis. Irmãos, para resumirmos o Tarsis, né? Eu citei Espanha. Então Espanha, no mundo conhecido da época, seria hoje o fim do mundo, o final do mundo conhecido. Porque estamos ali na região, né, da Mesopotâmia, na região ali, né, da Ásia Menor, temos ali a parte, né, do norte da África, a parte da Europa, e temos então a parte, vamos dizer, o final do mundo conhecido da época, que era a Espanha. E Tarsis era essa região da Espanha. Irmãos, Jonas se dispôs, Jonas tomou toda a sua força, se levantou, mas para fugir da presença do Senhor e para se dirigir então a Tarsis. Ou seja, muito claro aqui o ensinamento: desobediência, desobedecendo a vontade e a palavra do Senhor que falou com o próprio Jonas, filho de Amitai. Temos aqui então no versículo 3, né, a desobediência do profeta Jonas. E ele então embarcou nele, a parte B do versículo 3, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vimos então aqui a desobediência do profeta Jonas. Versículo de número 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Irmãos, vimos aqui então esse Deus todo poderoso, todo soberano. Ainda que muitas vezes parece que a nossa liberdade é uma liberdade aleatória, mas a nossa liberdade não é e jamais será aleatória, porque Deus governa todas as coisas. E aqui, aparentemente, Jonas, ele no seu intento, e aqui abrimos aqui alguns parênteses para falar sobre Jonas não querer ir a Nínive. Alguns comentam que ele, entendendo que Deus, se fosse levar uma mensagem para a cidade de Nínive, haveria um arrependimento, como houve, né? Vimos no livro, né? Se lemos o versículo 2, 3 e 4, vamos perceber isso. Então, por sua imensa nacionalidade, né, israelita, por profetizar por muitos anos dentro do reinado de Jeroboão, ele não queria então essa misericórdia para um povo gentil. Temos também outras opções que Jonas poderia então ter um pouco de medo, porque esses ninivitas, né, os homens de Nínive do Império Assírio, eram homens muito malévolos, no sentido também de guerra, de extirpar inimigos. Ou seja, não temos aqui claramente, né, o porquê que Jonas não quis ir a Nínive. Mas, de qualquer forma, o que houve, biblicamente, entendemos aqui, é que houve uma desobediência. Mas na desobediência de Jonas, Deus está no controle de tudo. E Deus vai trabalhar agora na vida, sabe de quem? Desses marinheiros que estão no barco junto com Jonas. Versículo 4 mostra o quê? Que Deus lançou sobre o mar um forte vento.
E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Ou seja, Jonas desobedece a Deus e vai para a região então de Tarsis. Mas Deus, soberano, governante, todo-poderoso, todo-santo, cumpre a sua vontade na história. E aqui ele fala então que ele lança sobre o mar um forte vento, uma grande tempestade, e o navio fica a ponto de ser destruído. Deus, irmãos, Ele é soberano sobre o mar, sobre o vento, sobre a tempestade, sobre o navio e sobre todas as coisas. Porque somente um Deus santo, poderoso, forte, majestoso, Ele pode então lançar um vento e uma tempestade. Para o quê? Para que isso cumpra a sua vontade. Irmãos, versículo número 5, diz assim a palavra de Deus: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia. Irmãos, vimos aqui então agora o trabalhar a citação pela primeira vez aqui desses marinheiros. Ele desce a Jope, ele está em Gat-Hefer, na região de Zebulon, parte norte de Israel. Ele desce até Jope, cidade portuária, e embarca na direção de Tarsis, direção da Espanha. E aqui então Deus lança agora, ele desobedece a Deus, Deus lança esse vento, essa tempestade. E agora vemos aqui no versículo 5, que os marinheiros cheios de medo, normal, né, irmãos? Eu jamais não, né? Na verdade eu nunca andei em algum navio, né? Mas pelos filmes vimos que, né, quando o navio está no mar e vem a tempestade, a primeira coisa que temos é o medo, né? O mar, né, totalmente indomável, o mar totalmente, né, com ondas, né, totalmente, né, que nos passa medo, que nos dá, né, totalmente desconforto. Foi o que aconteceu com os marinheiros, eles sentiram medo. E a partir do medo, né, a gente entende, claro, que às vezes o barco muito pesado, ele vai ser mais fácil de afundar. Eles começam a fazer o quê? Além de, né, de ao mar a carga que estava no navio, para o quê? Para aliviar o peso. E aqui vimos agora que o contraposto, a parte final do versículo 5, fala o quê? Que Jonas havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. Ou seja, Jonas está o quê? Tranquilo aqui, né? Vimos aqui que parece que Jonas está tranquilo, por quê? Eu, né, não estou cumprindo a vontade de Deus, né? Não estou levando essa mensagem de misericórdia, essa mensagem, né, da parte de Deus para os ninivitas. E agora, mesmo ele sendo um crente, ele sendo um homem da parte de Deus, ele achando que poderia fugir da presença de Deus, ainda que a gente sabe que Deus é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, mas provavelmente aqui, né, a gente pode entender que Jonas disse: não, Deus levantará outro homem, outra situação. Ou seja, Deus é soberano, mas ele entende que poderia ser levantado outra pessoa para cumprir a sua função, a qual ele foi chamado. E vimos então que ele vai para o porão e se deita e dorme profundamente. Ou seja, está lá a tempestade, está lá o medo dos marinheiros, está ali a situação adversa, o mar está tempestuoso, e Jonas está lá tranquilo. E agora vai acontecer algo normal. O mestre do navio, né, ele vai confrontar Jonas. Por quê? Não seria uma atitude normal. A tempestade está rolando, o navio pode ser afundado, ou seja, eles poderiam morrer, estavam a ponto de morrer. E o versículo 6 nos ensina dizendo assim, que chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então aqui a gente vê o confronto do mestre do navio, dizendo para Jonas: olha, busca o teu Deus, levanta-te, te dispõe. A palavra aqui no original, levanta-te, e a palavra do versículo de número 2, dispõe-te, é o mesmo significado. Levanta-te, dispõe-te. E a gente vai ver agora então que Jonas, ele desobedece a Deus, mas ele vai obedecer ao mestre do navio. Versículo de número 7, e diziam uns aos outros: vinde, e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então a gente vê que Jonas, ele se dispôs, ele também, né, lançou ali sortes, assim como os demais
homens lançarão sortes. Irmãos, eu vou abrindo aqui mais um parênteses, né? O lançar sortes, né? Não somente era uma prática normal dos outros povos, como também fazia parte do povo de Israel. Eu peço para os irmãos abrir as suas Bíblias no livro de Êxodo 28:30. Somente uma referência para a gente darmos uma pausa aqui, né? Estamos já no versículo de número 6 e 7, até o 17, ainda faltam 10 versículos. Vamos dar uma referência bíblica aqui para que a gente possa termos mais referências da palavra do Senhor. Livro de Êxodo, número 28. Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento. Êxodo, capítulo de número 28, versículo de número 30. Êxodo 28, versículo de número 30. Diz a palavra do Senhor: também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Quando entrar perante o Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também peço para os irmãos ainda no Antigo Testamento, no livro de Números, versículo de número 26, Êxodo, Levítico, Números, versículo de número 26, capítulo 26 e o versículo de número 55. Amém? Todos acharam? Diz a palavra do Senhor. Números 26, 55. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. E mais uma referência ainda no capítulo de Números, no livro de Números, capítulo 33 e o versículo de número 54. Números 33 e o versículo de número 54. Diz a palavra de Deus: herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, este lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Então aqui, irmãos, lemos no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 30, né, a citação do Urim e do Tumim. E também lemos aqui algumas passagens no livro de Números, aonde a sorte era lançada muitas vezes pela divisão de terras, né? Temos aqui a citação do Urim e Tumim, que significa luzes e perfeições, ou seja, era um tipo de sorte lançada. Irmãos, não temos biblicamente o relato correto para entendermos isso, mas poderia ser com cores, né, ou com algumas letras, certo? Lembra lá no livro de Atos capítulo 1, depois da morte de Judas, né, quando foram, né, escolher Matias para o lugar de Judas, foi lançado sorte. Então, ou seja, o entendimento parece que seria pedras, né? Eram pedras que ficavam no peito do sacerdote, que eram lançadas. Poderiam ser com cores e também poderiam ser com letras. Voltando então ao capítulo 1 de Jonas, só para a gente ter então essa referência, porque aqui lemos aqui no 6 e no 7, tanto que foi pedido para Jonas lançar sorte, né? Levanta e invoca o teu Deus, e lembre-se, né, de nós, e também diziam, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Versículo número 8. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então aqui, Jonas, ele foi pela sorte escolhido, ele foi, né, a sorte mostrou tanto esse lançar de sortes, mas por trás de tudo, irmãos, está a soberania de Deus, que usa os meios para cumprir a sua vontade, e foi lançado então sobre Jonas. E Jonas então diz, depois de indagado, que ele é um hebreu, ele se identifica com essa
essa palavra étnica, né, de um israelita, que era um hebreu. E o que mais que ele fala? Eu temo ao Senhor, o Deus que fez o mar e a terra. E agora o versículo de número 10, ele vai explicar, porque então ele, dizendo que é um hebreu, dizendo que teme ao Senhor, e dizendo o que ele falou para aqueles marinheiros em sua entrada, tudo agora vai se encaixar. Versículo de número 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Então quando Jonas entra, embarca, ele comenta, ele declara, e agora diante dessa tempestade, diante de tudo, dessa adversidade que está acontecendo, é lançado sorte, cai sobre Jonas, ele fala que teme, né, ao Senhor, que comanda, que governa, que é o Senhor dos céus e do mar e da terra. Irmãos, olha que maravilha, vemos aqui agora Deus trabalhando o temor desses marinheiros. E muitas vezes, irmãos, sempre quando nos vem à memória o livro de Jonas, sempre lembramos, né, do grande peixe, ou da baleia que engoliu Jonas. Sim, vamos ver no versículo 17, que ele foi, né, engolido por um grande peixe. Mas é um livro rico, é um livro como todos da Bíblia, com grandes ensinamentos. E vimos aqui então agora o trabalhar de Deus na vida desses marinheiros. Então, versículo 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor. Irmãos, nós vimos aqui no versículo 5, que os marinheiros estavam cheios de medo. Medo do quê? Da tempestade. Vimos no versículo 10 agora que eles estão possuídos de grande temor. Por quê? Porque a partir de agora eles vão ter que tomar uma atitude de repente de lançar esse homem, nesse profeta de Jonas ao mar. E vamos ver mais no versículo 13 em diante, que eles vão temer ao Senhor. Deus trabalhando, mesmo com a desobediência de Jonas, mas nada foge do seu controle. Ele trabalha então agora na vida desses homens, que quando recebem a mensagem de Jonas dizendo que ele é um hebreu e que teme ao Senhor, o Deus dos céus, o Deus que fez o mar e a terra, eles temem. Tudo que Jonas, que era um profeta, um crente, não temeu. E agora, irmãos, aplicando em nossas vidas, aplicando em mim, você que está pela internet, nós aqui na igreja, nós aqui no templo, na igreja, e quantas vezes perdemos o temor do Senhor, perdemos a reverência às coisas do Senhor, perdemos a nossa vida devota a Deus, piedosa. Quantas vezes o mundo nos toma conta, quantas vezes a desobediência, assim como Jonas, nos toma conta. Quantas vezes a nossa carne, o nosso desejo, as nossas vontades sobrepõem as coisas do Senhor. Irmãos, cada vez que isso acontece, nós temos, biblicamente, o caminho para a comunhão com o Senhor. É o arrependimento, é a metanoia, a mudança de pensamento. E que nessa noite, nesses simples 17 versículos, neste livro que muitas vezes é conhecido somente pelo grande peixe, que tem apenas 4 capítulos e que muitas vezes ele é somente lido a cada 30 anos, 20 anos por cada um de nós, ou às vezes nem é lido. Mas Deus nesta noite, Ele fala com a sua igreja, Ele fala com cada um de nós. A desobediência de Jonas faz com que esses homens ficaram possuídos de grande temor. Claro que aqui é progressivo, eles temem a tempestade, eles temem agora o fato de ter que eliminar esse homem do barco. Mas no versículo de número 16, podemos dar um pulo rapidamente, só para a gente dar essa sequência dos marinheiros.
A Bíblia fala que temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor. Deus trabalha na vida desses homens, com a desobediência de Jonas, com a tempestade, com a mudança de trajeto, mas Deus tinha um propósito, de trabalhar na vida daqueles marinheiros. Que Deus possa ter misericórdia de nós, porque muitas vezes somos igual Jonas, e não pensa que muitas vezes por nós obedecemos a Deus, e nós somos responsáveis sim, e isso aqui não é respaldo para que possamos, então muitas vezes eu desobedeço a Deus, para que Deus cumpra a sua vontade. Não, irmãos, isso é no âmbito da soberania de Deus, mas nós somos responsáveis. Efésios 1 fala, que Deus nos predestina, nos chama segundo o seu bendito plácito, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Fugir de toda a aparência do mal. Não sede somente ouvintes, mas sede praticantes. Tome a sua cruz, negue o seu eu e viva para Cristo. Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Então não temos respaldo aqui para, então se Jonas desobedeceu, eu posso então desobedecer, porque Deus está cumprindo um plano em outras pessoas. Deus cumpre o seu plano para sempre. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e é o mesmo para todo sempre. Agora nós somos servos do Senhor, e o nosso dever é obediência. E é claro que muitas vezes na nossa desobediência, Deus está cumprindo a sua vontade, mas nós somos responsáveis por fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Morte para o mundo e vida para Cristo. Morte para o nosso eu e vida para o Senhor. Somos embaixadores de Cristo, representantes dessa terra do Senhor, aonde Ele quer nos usar para sermos o sal da terra, a luz do mundo, homens e mulheres, jovens e senhores, de todas as idades. Deus quer usar cada um de nós, para que apresentamos as boas novas, àqueles que estão perdidos, aqueles que precisam ouvir o caminho da salvação. Deus usa as nossas vidas, pela sua graça e misericórdia, e que nós possamos entender, que Deus nos chama para uma vida de negar nosso eu, de matar nossa carne, para uma vida para a glória de Deus. Irmãos, dando sequência ao versículo de número 11. Versículo de número 11. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas confessa a sua desobediência. Jonas aqui entende que tudo que está acontecendo é porque ele desobedeceu ao Senhor, né? Vimos aqui, então Jonas dizendo, respondeu: tomai-me e lançai-me ao mar, versículo 12, porque eu sei, irmãos, nós sabemos quando pecamos, porque a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus é uma espada, Hebreus 4:12, e penetra, ela discerne nossos pensamentos e intenções, e nós somos indesculpáveis. Aqui Jonas confessa: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Irmãos, não é fácil, muitas vezes a carne, o eu, o ego, a raiva, os porquês, nos endurecem o coração. Mateus 13, parábola do semeador, a segunda semente, a que cai meio pedregais, até tenta, brotar, mas vem o sol e seca, porque o coração está duro, e muitas vezes somos duros. Mas assim como lá em Apocalipse 2, fala que a igreja de Éfeso devia se lembrar da onde caiu, se arrepender e voltar a praticar as suas primeiras obras. Assim nós entendemos que o arrependimento é uma bênção do Senhor.
E não pensa que nós que nos arrependemos porque queremos, tá, irmãos? Porque em Romanos 2 fala que até o arrependimento é Deus que nos dá. Ele nos dá a graça, Ele nos dá a fé, Ele nos dá a salvação, Ele nos dá o arrependimento, Ele nos dá a sua palavra, Ele nos cuida, Ele nos salva, Ele nos protege. Qual é o motivo, irmãos? Qual é o motivo que nos leva então a não amar esse Deus? Qual é o motivo que nos tranca de não nos entregarmos ao Senhor? Qual é o motivo que temos para dizer: Senhor, ai, a minha causa, ai, no meu trabalho, ai, o porquê. Irmãos, morram para si e vivam para Cristo. Século 21, 2020, pandemia, mundo um caos, desgraça total. E Deus segue cuidando da sua igreja. Deus segue cumprindo seus planos, a sua vontade. E nós muitas vezes parece que sempre queremos algo diferente. Nós já temos, irmãos, temos a salvação. E nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a fome, nem a espada, nem a nudez, nem a morte, nada. E aí sim vem a frase que muitos evangélicos gostam, né? Evangélicos, neopentecostais gostam. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sobre a morte, irmãos. Porque Cristo venceu a morte. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele subiu aos céus, enviou o Consolador, que testifica que Ele é Deus. E nos dá a certeza da salvação, porque o mesmo Espírito, o nosso Espírito, o Espírito Santo testifica o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. O que mais queremos? O que mais queremos? Que tantos projetos, que tanta vontade dessa terra, que tanto acúmulo de riquezas, que tanta vontade de passear, que tanta vontade de fazer algo sempre para si. Que tanta desobediência. Se Deus nos ama, nos dá o arrependimento, nos dá a salvação, nos dá Cristo, nos dá a vida eterna, e nos dá muito mais do que pensamos, do que imaginamos, porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele fala: qual filho que pede para um pai pão, que o pai dá pedra? Muito mais o Deus que está nos céus. Que nessa noite, com um simples livro de Jonas, aonde ele desobedece, mas aqui já começa o seu quebrantamento. Ele confessa, o motivo sou eu, me lance ao mar, porque eu sei que fui eu que errei. Também, irmãos, é muito bonito, porque somos pecadores, somos falhos, mas nada mais bonito que quando erramos, dissemos para o irmão, para a irmã: me perdoa porque eu errei. Eu sei, eu fui o motivo. Jonas falou: eu sei, eu sou o motivo do erro. Isso traz limpeza, traz perdão, e a vida com Deus continua, até que Deus, segundo a sua vontade, volte e busque a sua igreja. Versículo de número 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Irmãos, aqui Jonas, né, ele confessa que ele é o motivo da tempestade, ele é o motivo desse perigo iminente que está acontecendo nesse navio. E mesmo assim, irmãos, não há aqui, né, os homens eles tentam fazer segundo a sua vontade. Versículo 13: entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra. Então, ou seja, eles também não ouviram agora que Jonas disse: não, eu sou o culpado, me lancem ao mar. Eles tentaram fazer segundo a sua vontade. E olha o finalzinho do versículo 13: porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. O finalzinho do versículo 11 também fala isso, que cada vez mais tempestuoso, e no 13 cada vez mais tempestuoso. Ou seja, porque eles estavam remando, tentando se esforçar para fazer a vontade deles. Voltando à questão de liberdade e soberania, mesmo que temos a liberdade,
de Deus sempre sobrepõe. A vontade de Deus é que impera. Então, versículo 14: clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-nos que não perecemos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Aqui então agora é um trabalhar na vida desses marinheiros, porque eles clamaram ao Senhor: ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Por quê, irmãos? Eles não queriam ser culpados da morte de Jonas, porque se eles lançassem Jonas ao mar, o que iria acontecer? Jonas iria morrer. Eles não queriam ser culpados. Mas tudo isso por quê? Já houve um trabalhar no coração desses marinheiros, de um temor ao Senhor. Então não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Um reconhecimento da soberania de Deus. No versículo de número 9, ele confessa para esses marinheiros, para esses homens do navio: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então esses homens ficaram possuídos de grande temor. Versículo 13, eles tentam ainda praticar a sua vontade própria, mas o 14 fala então que eles clamam ao Senhor. E o versículo 15 diz que levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Imediatamente, quando houve a obediência segundo a vontade de Deus, o que acontece? O mar se acalma. O mar cessa da sua fúria. Por quê? Porque é a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que esses homens lançassem ao mar Jonas, porque Deus tinha um trabalhar na vida de Jonas. Vamos entender isso muito claro no versículo 17. Mas aqui vimos então o trabalhar na vida desses marinheiros. Irmãos, olha que bênção agora esse versículo de número 16. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Eles lançaram Jonas ao mar. Imediatamente o mar se acalmou da sua fúria. Até porque é uma confissão no versículo 14, na parte final, que eles falam: porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E vimos no versículo 16, após eles lançarem Jonas ao mar, esses homens temem em extremo. Irmãos, a gente vê que os marinheiros temem a tempestade. Eles temem a segunda vez que a tempestade aumenta. Eles temem em lançar Jonas. E agora a Bíblia fala que eles temem em extremo ao Senhor, e oferecem sacrifícios e fazem votos. Irmãos, os estudiosos não taxam aqui 100%, nem todos os estudiosos entendem como uma conversão desses marinheiros. Até porque, oferecem sacrifícios ao Senhor e fazem votos. Mas, numa leitura simples, clara, nós percebemos sim um trabalhar na vida desses marinheiros. E provavelmente sim, uma conversão deles. O que Jonas desobedece, o que Jonas não está nem aí, porque vai para o porão descansar. Acontece então um trabalhar na vida desses homens. Eles lançam sortes. As sortes caem sobre Jonas. Eles ficam com medo, mas lembram que Jonas desobedeceu. E aqui a gente vê então a preocupação em não lançar. Tentam agir de uma forma própria. Mas Deus controla a história. Deus controla todas as coisas. E a partir que eles lançam Jonas ao mar, o mar se acalma de sua fúria. Eles temem em extremo ao Senhor, sacrificam ao Senhor e fazem votos. E agora a gente encerra então esse estudo no versículo 17, aonde Deus deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe.
A partir do 2, do 3, do 4, vemos agora então Deus trabalhando com Jonas, com a cidade de Nínive e novamente com Jonas. Mas encerramos esse estudo aprendendo aqui que Deus trabalha segundo a sua vontade, como Ele quer, quando Ele quer, aonde Ele quer, porque Ele é o Deus do céu, da terra, do mar, das tempestades, de tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é um Deus que governa a história, é um Deus que nos salva através de Jesus. E o versículo 17 então encerra, dizendo que Deus então deparou um grande peixe, e aqui a gente sabe que, né, muitos estudiosos às vezes comentam, né, provavelmente uma baleia, né, que tenha tragado Jonas, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Temos uma citação no livro de Lucas, no capítulo 11, e também em Mateus, no capítulo de número 16, que quando aquela geração pecaminosa pede um sinal, o que eles falam? Que não daria nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem estará. Ou seja, aqui, irmãos, encerrando o estudo e também já mostrando que esse livro, por alguns estudiosos, é um livro fictício. É um livro que não poderia ser verdadeiro, porque como um grande peixe vai engolir um homem por 3 dias e 3 noites, isso não vai sobreviver. Mas vimos a citação do próprio Deus, citando Jonas. Vimos o Senhor testificando, mostrando que esse livro é verdadeiro. Assim como Deus abriu o mar vermelho, assim como Deus parou o sol para Josué, assim como o fogo não queimou Sadraque, Mesaque, Abednego, assim Deus comanda a história, porque Ele tudo pode e tudo conhece e tudo sabe, e Ele pode sim enviar, como enviou um grande peixe e deixou 3 dias e 3 noites Jonas nesse grande peixe, e depois cumpriu a sua vontade, que foi então levar Jonas a Nínive e pregar aquele povo. E assim nós aplicamos em nossas vidas, entendendo que como é maravilhoso, como é abençoador, como é gratificante servir ao Senhor, que tudo sabe, que tudo governa, que nada foge do seu controle, e que nós, como seus servos, como seus amigos, como seus filhos, nós podemos então descansar, porque tudo está no seu controle, e a sua vontade será sempre cumprida, assim como Ele cumpriu a sua vontade através do profeta Jonas, e também trabalhou na vida desses marinheiros. E Deus segue tratando em nossas vidas, Deus segue cumprindo a sua vontade, para sempre. E nessa noite a gente possa então encerrar esse estudo, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor, porque é maravilhoso, irmãos, é um privilégio, nós temos essa graça, essa misericórdia do Senhor, de sermos seus filhos. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Ele nos deu vida, Deus nos deu a vida eterna, e esse é o grande motivo para que possamos então, não somente crer na vida eterna, mas termos uma vida em obediência, uma vida em louvor ao Senhor, uma vida para a glória de Deus. De outra forma, isso não é cristianismo, de outra forma, isso não se pode chamar de alguém que seja cristão ou cristã, porque temos que ter esse entendimento da morte diária e de vida para Cristo, de um arrependimento diário e de uma vida de louvor a Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos, neste breve e simples estudo, mas que possamos entender que Deus é o Deus soberano que governa todas as coisas. Amém, meus irmãos? Vamos se colocar em pé e vamos cantar mais um hino do nosso inário. Vamos cantar o hino de número 137. Vamos colocar em pé.
nesse momento, para encerrarmos então este culto de estudo bíblico. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esta rica oportunidade que temos, meu Deus, nesta noite, de lermos a Tua Palavra, de aprendermos mais de Ti, Pai. Que possamos descansar, meu Deus, entendendo que o Senhor é um Deus soberano, é um Deus que tudo sabe, tudo pode. Que o Senhor nos dê, meu Deus, refrigério, que o Senhor nos acalme nosso coração, mesmo em meio a tempestades, que o Senhor nos dê descanso em meio às tribulações, que nós possamos confiar cada vez mais na Tua Palavra, que possamos cada vez mais morrer para o nosso eu e termos uma vida para o Senhor. Cuide da Tua igreja, cuide de cada irmão, de cada irmã, e que também sobre os enfermos, ó Pai, que o Senhor possa derramar a Tua graça, a Tua misericórdia, e que se for seguindo a Tua vontade, que o Senhor venha estar curando aqueles que passam neste momento por enfermidades, pelo coronavírus, por outras doenças, ó Pai, ou por um esfriamento espiritual, que o Senhor possa ter misericórdia. Nós oramos e clamamos ao Senhor. Clamamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o Deus que tudo sabe, tudo governa. Por isso a nossa oração é sempre na confiança no Senhor, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua Palavra. Muito obrigado por esses momentos aqui com os nossos irmãos que estão aqui no templo e que estão em suas casas. Nos leva, nos despede, meu Deus, em descanso, em tranquilidade, e que amanhã possamos ter mais um dia para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite para os irmãos que estão em casa, que estão aqui na igreja, e que Deus abençoe.